fazer e está devendo algo tão insuportáveis, nos sufoca. E o que muitos não sacam é que não é sobre impotência, é sobre carga. Não é sobre impotência, mas é sobrecarga. E é o que alguns dizem por aí: ter transformado mulheres lindas, maravilhosas, em mulheres insuportáveis, cobrando mais ao invés de ajudar e de perceber esse pedido de ajuda deslocado, exaustão pessoal. Esse é o diagnóstico. E a sequência e a consequência de aceitar fardos é a consequência de aceitar fardos, de fazer mais do que pode, consegue e suporta. Esse é o mundo das mulheres insuportáveis, entre aspas. Um mundo que rede de apoio, de não saber dizer não, né? Exaustão pode virar depressão, estafa, doença física. É preciso cuidado com as mulheres insuportáveis. Elas podem estar por um fio, com braços estendidos, pedindo socorro ou implorando alguém para lhe ajudar. Observem, ajudem, cooperem, enxergue-as. Amém? Esse texto eu achei ele assim muito importante, irmãs, né? Tudo que essa mulher falou aqui foi um pouco que falamos ali na sede no sábado. Eu até coloquei lá uma foto, não sei se as irmãs estavam lá, lembram, de uma mulher com 8 mãos, 4 mãos de um lado, 4 mãos do outro lado, né? Nessas mãos ela segurava tablet, celular, computador, relógio, que tem que estar para dar hora, para tudo, né? Tudo ela segurava nessas 8 mãos, cada mão segurando uma coisa. Aí, como diz, nós vemos aquele ditado: a mulher consegue fazer 5, 6 coisas de uma vez só. Eu perguntei lá, será se consegue? Eu pergunto para as irmãs aqui, será se consegue fazer? Umas 2 eu consigo. Depende da coisa. Usa até a gente, coloca o telefone no box, coloca pela vez no espelho, começa a falar. E vai fazendo as outras coisas. Eu já fiz muito isso. Coloca a roupa para bater na máquina, vai fazer almoço. Mas a máquina que estava batendo. Não, mas a gente coloca. Não, mas eu achei interessante isso aqui, né? Porque ao mesmo tempo ninguém consegue. Faz comida, lava vasilha, mas ao mesmo tempo. Eu sou uma maluca. Se eu estiver fazendo uma coisa e não faço outra, eu esqueço uma, esqueço Quando a outra. gente fala que é ao mesmo tempo, mas na verdade não é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ninguém faz nada. ninguém faz. Mas as 3 vezes não fica bem feito. a linguagem da sociedade é isso, né? A mulher está. E a gente vê até pessoas aí, né? Já vi, né? Pessoas assim falarem sobre isso. A gente vê, né? Falar, a mulher dá conta enquanto o homem não dá. Mas isso não é verdade. Mulher mais ligada. Isso vai, tipo assim, como eu falei lá, do caráter da pessoa, do desenvolvimento de cada pessoa, né? Por exemplo, eu também estou contra. Se eu gosto de estar lavando roupa, é tanto que eu não gosto de máquina. Agora eu estou precisando de uma máquina. Hoje eu ainda falava lá, até com o Otário mais pai, eu falei, agora eu queria uma máquina. Eu sempre o povo falava, compra uma máquina ainda. Eu falava, eu não preciso, porque eu gosto de lavar roupa, entendeu? Aí quando o tanque está batendo, eu estou pegando as mais limpas, estou esfregando, e a hora que eu estou lavando roupa, é lavando roupa. Depois eu faço almoço, não dou quando está lavando roupa, fazendo almoço. Não consigo isso. Mas agora, como eu estou bastante assim, ocupada, aí eu falo, Jesus, agora eu queria uma máquina, porque realmente eu encho ela de roupa e saio, e quando eu chegar de tarde, eu jogo no arame.
como eu estou sonhando uma máquina, irmãs, ora para Jesus me dar uma. Agora eu quero. Então, irmãs, mas quando é no tanque é o caso. Mas eu até confesso que tem irmãs que conseguem, né? Alguma duas coisas, conseguem a mente firmar ali para não deixar o arroz queimar, né? Porque quando eu já deixei, mas não envolver um exemplo no celular um pouquinho, o arroz queimar. Você concentra, o celular você concentra. Exatamente. Novamente. Deixei a arroz queimar comigo, É isso, é porque é isso que eu ia falar. Eu penso que desliguei, não desliguei quando eu senti, já queimou. É isso que eu iria. As meninas conseguem lavar roupa, limpar a casa, faz tudo ao mesmo tempo. Eu não sou contra, é uma coisa de cada vez. Às vezes eu falo com ele assim, hoje eu não consigo nem fazer o arroz do feijão. Não consigo mesmo. E aí está um exemplo, irmãs, que eu iria dizer. É porque mãos. Então, mãos nós temos duas. Pé nós temos dois, que nós podemos levar um lá e o outro cá lá. E aqui tem uma grota no meio, né? E a mão lá e o outro segurando cá, né? Mas a mente é só uma. A cabeça, nossa, por mais que o poder que Deus colocou na nossa mente é enorme, né? Se diz a ciência que a capacidade da nossa mente, ela é dos computadores do mundo todo. Mas o que adianta nós não dar conta de usar ela? Com essa capacidade? Nós não fomos treinados para desenvolver essa capacidade da nossa mente, né? É por isso que cada uma desenvolveu a sua capacidade, né? Então nós não pode dizer assim, toda mulher é assim. As mulheres têm o poder de fazer 8 coisas, 5 coisas de uma vez. As mulheres não, os homens não têm, não é isso. Tanto homem como mulher tem cada um desenvolveu, depende de cada um, né? Então o que nós vemos nisso, irmãs? Mas nós queremos fazer isso. Nós queremos, sempre quisemos, e hoje em dia nessa sociedade aí que nós quer mais, porque hoje em dia a coisa desesperou mesmo, né? Então eu vi no texto que essa mulher aqui escreveu, é muito real isso. Às vezes a gente vê, enquanto nós líamos esse texto aqui, às vezes você pensava em você, mas você estava pensando em alguém também. Eu conheço alguém assim. Eu conheço alguém que é uma mulher insuportável. Não dá certo com ninguém. Ela briga com o marido, com os filhos. Ela não dá certo com os vizinhos. Ela não consegue dar certo com o genro, com a nora. Não dá certo com ninguém. Quem de nós aqui não conhece alguém assim? E quem de nós aqui já não fomos um pouco assim? Ou não somos? Né? Um pouco assim, eu confesso que eu já fui assim. Já fui. E sou tentada até hoje ser. Tem hora que eu sou. Né? Só Deus para. Mas aí é onde entra, né? É por isso que nós precisamos cuidar de nós, irmãos. Por que que nós estamos aqui nessa tarde? É para isso, para nós cuidarmos de nós. Sempre foi a minha preocupação. Às vezes eu falo assim, meu Deus, se eu não tivesse voltado a cuidar de mim, da minha saúde emocional, da minha saúde psicológica, se eu não estiver cuidando de mim todo dia, eu estaria no fundo do poço, porque eu tive depressão muito nova, eu passei a minha adolescência com depressão, né? Eu casei depressiva, vivi muitos anos depressiva em casa, sem saber de onde vinha o meu socorro, só do alto, que é o verdadeiro e melhor socorro para a gente. Mas também nós precisamos, o Senhor usa o socorro assim. E se hoje nós temos esse socorro,
né? Por que nós abandonarmos? Então, o que é que hoje eu estou falando com vocês que é uma psicoeducação? É que eu quero que vocês levem isso para a vizinha, para a família. Quando eu me formei, irmãs, Deus me orientou, me conduziu para formar em terapia, fazer essa formação de terapeuta. Eu digo para as irmãs que eu confesso que eu me enchi de esperança. Embora meu foco, claro que ajudar pessoas, sempre foi, mas eu falei, eu vou unir o útil com o agradável. Jesus, bom demais. Falei, aí eu vou trabalhar, eu vou ajudar pessoas, cumprir minha missão ajudando boas pessoas, vou ganhar dinheiro. Né? Vou ganhar dinheiro. Mas vai tomando outro caminho a minha vida. E eu entendi que Deus me deu essa formação apenas para cuidar de pessoas e não ganhar dinheiro. Apenas para cuidar. Então, porque as pessoas, irmãs, uma terapia, se você for, né, tá as irmãs aqui que sabem como é que é, as irmãs que já passaram. Você vai para o SUS, uma terapia, a demanda é enorme no SUS, né? Quanto que está uma consulta terapêutica, irmãs? Uma sessão, uma consulta, as irmãs? Eu pago em Santa Mônica com plano, R$50 por semana. Quando eu fiz esse pacote foi R$300, 5 sessões. Eu 50 toda semana. Pois é. Uma vez por semana. Pois é. Aí o que acontece? O que acontece, irmãs? Às vezes, muitas pessoas querem e não podem, né? Outras pessoas, o que mais esse dia a gente até conversando, mas a pastora e irmã Herculana, e a gente vê que existe uma rejeição, o povo ainda não entende isso. As pessoas preferem ir guardando aquilo, guardando, levando, empurrando e se suportando e atropelando tudo, até que vai para o fundo do poço. Aí corre direto num psiquiatra. Não. Aí o que acontece? Psiquiatra é só medicamento. Eu fui direto no psiquiatra, de cara, ele mandou tomar 4 fluoxetina de manhã e 4 da tarde. É pior, né? Melhor exatando a terapia até. Aí eu falei, nem pensar, né? Vou cuidar da mãe. Pois é isso, né? Eu faço acompanhamento, Psiquiatra. Então o que acontece, irmãs? É esse o meu grito, sabe? É esse o meu grito, né? Para que, graças a Deus agora, né? O pastor também tinha essa visão, mas era uma forma diferente, né? Agora o pastor e as irmã Herculana, eles querem passar isso para a igreja, que é da necessidade da igreja cuidar dos irmãos, cuidar da sua vida emocional. Eles querem mesmo passar isso para a igreja. E então, irmãs, nós precisamos, esse é o meu grito, eu quero que as irmãs, né, encontrem pessoas que queiram se cuidar, né, especialmente mulheres, porque a nossa missão, claro que o coração da gente arde por todo mundo que sofre, mas Deus nos deu uma missão especial com mulheres. E é importante nós cuidarmos, irmãs, para nós não irmos para o fundo do poço. Essa terapia eu vou estar desenvolvendo com as irmãs, claro que, né, junto com as irmãs, mas vai ser, irmãs, eu vou fazer assim conforme, eu vou conduzir as irmãs conforme é realmente conduzido. Quer dizer, conforme as irmãs sentirem, as irmãs dizem, irmã, eu preciso de algo mais profundo, depois a irmã me fala, né? Mas a partir da próxima terça-feira nós vamos fazer mesmo a sessão, irmãs, terapêutica, viu? Fazer mesmo a sessão terapêutica.
da forma que Deus nos orientou para fazer. Esse método que eu me formei nele, irmãs, de terapia, ele é um método profundo, eu costumo dizer doloroso. A tendência de muitas pessoas é se auto-sabotar, porque dói muito. E eu costumo dizer que é com minha mãe, as irmãs sabem, ela deu o derrame e nós marcamos fisioterapia para minha mãe. Ela fez 3 sessões. Ela disse, não quero mais. Por favor, não vim. Falou com a própria fisioterapeuta, não vem porque eu não quero. Na penúltima ela disse para ela, eu falei que com Raimunda que não era para você vir. Você veio? Pô, dona Tônia, eu vim. Ela disse, pois hoje eu ainda vou fazer, mas não precisa você voltar aqui mais. Não aceitou. Por quê? Porque é doloroso. Mexe na ferida. Dói. As últimas vezes ela, ai, tá doendo, tadinho, custou levantar, porque mexe para sarar. E assim é essa terapia, irmãs. Eu não sei se as irmãs que já fizeram terapia aqui, já fez alguma assim que dói? Não, mas alguma terapia que dói? Você já fez alguma terapia que dói? Só a como é que fala? É a acupuntura, isso. Agora essa, irmãs, há momentos que dói, viu? Ela é conduzida de forma que dói, porque nós precisamos de mexer na raiz, né? É a mesma coisa de arrancar o dente pela raiz, dói, arrancar o dente. É a mesma coisa de nós termos aqui uma ferida e ter que espremer ela. Enquanto não sai, né? Se espremer só por cima, ela vai continuar ali, aquele nudo. Enquanto não sai tudo, que emolece tudo. Amoleceu tudo. Aí vai sarar, pode ter certeza. Então, a maioria, olha, esse método de terapia, ele vai mexer com você, vai doer. Mas eu sempre falo, precisa ir profundo. Quem vai profundo, irmãs, é certeza da cura. É certeza, sabe, da libertação emocional por dentro. Eu falo com as irmãs porque eu passei por ela, né? Eu passei. Quando a gente termina para a gente receber o certificado, o que acontece? Tem que passar por um terapeuta. Porque você tem que se curar. Para você curar, você tem que experimentar o que é. Ter a sensação que o seu paciente vai ter. Para você entender o que ele está sentindo. Porque você sentiu, lembrando que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa vai ter um desenvolvimento diferente, dependendo do trauma da pessoa, dependendo da profundidade, da gravura, a sobrecarga de feridas, de marcas, de traumas que a pessoa tem. Então, cada caso. Assim como é a ferida, né? Se é menor, se é apenas uma espinha, vai ter uma dor. Se é uma maior, né? Então, o que acontece? Eu cheguei a falar para eles assim, eu falei assim, não, se eu preciso, eu sou muito bem resolvida. Acho que eu já... Porque até a gente vai estudando, você vai meio que se tratando. Eu me lembro que eu fiz um curso de psicologia, um cursinho de psicologia uma vez, e realmente eu senti que no eu fazer esse curso, teve um dia que eu naturalmente fui tratada sobre crenças limitantes, né? Então, quando eu me vi, acho que eu já te contei isso, eu me vi na frente do computador que eu me derramava de lágrimas, né? Como viesse tudo assim.
para mim e me levou lá onde aconteceu o trauma, que ali iniciou as minhas crenças limitantes, por que eu não cheguei aonde era para me chegar, por que eu sempre me coloquei um passo, 2 passos atrás, por que eu sempre achei que eu não, todo mundo dava conta, eu não dava, né? Então, naturalmente isso flui uma cura na gente. Mas quando você é atendido pela outra pessoa, né, eu dizia para eles, eu falava, não, eu não preciso, eu estou bem resolvida, eu já fui depressiva, mas hoje eu estou curada, já resolvi tudo na minha vida, hoje eu estou de boa. Aí eles disseram, Raimunda, faz, você precisa fazer, porque você precisa ter experiência de saber o que é isso, o que é, o que resulta, qual é o resultado. Eu falei, tá bom, né? Não é perdido sempre, quanto mais nós ser saudável, melhor como diz o ditado, eu vou precisando de passar por uma outra de novo, né? Que é a mesma coisa de lavar uma caixa de esgoto, viu, irmãs? Assim é a nossa vida, lavar uma caixa de esgoto, porque nós estamos aqui sempre recebendo tudo, né? Então alguma coisa a gente vai aprendendo a lançar fora, mas não deixa de não ficar os resíduos dentro de nós. Então continuamente nós precisamos ir sendo lavados e passando por uns tratamentos, né, para a gente ficar saudável emocionalmente, psicologicamente. E irmãs, mas é lindo. Aí eu passei, então teve momentos assim, e hoje eu confesso que aí eu me vejo outra, né? A gente passa a acreditar em você, né? Daquilo que você pode, você é capaz. As crenças limitantes são arrancadas pela raiz, a gente entende aonde elas estavam, aonde elas foram aplicadas na vida da gente, né? Todos os traumas vão sendo tratados, muitos que às vezes a gente nem sabia que existia, ou às vezes a gente até pensava que tinha sido curado, tratado, né? Mas está ali, te causando, né, tristeza, te amarrando, te limitando, né? Às vezes você quer dar um passo na frente, não consegue, é que te amarra, que te prende, né? E você não acha explicação para aquilo, por que aquilo. Então, através da terapia, essa terapia a gente consegue ser tratada. É por isso que essa terapia, ela fala que é uma terapia de resultados. Ela é uma terapia, por que o Senhor colocou no meu coração de estar trazendo para vocês assim em conjunto, né? Porque a gente tem que aproveitar e ajudar, é uma forma de passar. E ela é uma terapia, irmãs, que ela, do primeiro momento, você já vê o resultado. No primeiro momento, vocês vão ver isso. Como diz até hoje, nunca falhou com ninguém, por que vai falhar com você, né? Então você vai ver o resultado no primeiro momento, ainda que talvez aqui eu não sei como que vai ser o nosso desenrolar de tempo, mas eu tenho certeza que as irmãs vão ver o resultado no primeiro momento, né? Aí é onde eu estou dizendo, infelizmente muitas pessoas se auto-sabotam porque não quer sentir dor. Tem momento que a gente para e pensa assim, para que isso? Porque a dor é tão grande que você diz, isso é desnecessário. A gente não precisa disso, entendeu? Mas por que tem a psicoeducação para isso? Para a gente entender que é necessário. É o processo da cura, ela é um reprocessamento, entendeu? Então é uma cura que precisa ser passada. Ela é como descascar uma cebola. A gente começa a pegar a cebola e vai descascando, vai pegando aquela cebola, entendeu? Tirando, assim vai alcançando, né, o nosso interior lá e tratando. Então ela é algo assim muito profundo, e eu quero estar compartilhando com as irmãs. Nós vamos ter esses dias que nós vamos estar passando por essa terapia, viu? Terça-feira que vem nós vamos
abraçar mesmo, fazer ela mesmo. Então, se as irmãs sentir de convidar mais alguém, uma vizinha, às vezes o povo, muitas barreiras que nós temos que vencer, irmãs, nesse trabalho. Porque eu estava atendendo uma mulher aqui esses dias, às vezes eu atendo aqui na igreja, porque é mais silencioso e tem mais, Eu atendendo uma mulher e ela diz o seguinte, que o marido dela foi e falou assim, poxa, daqui a pouco você vai virar crente, porque você está sendo atendida por uma crente, Então, aí eu disse para ele, fala com ele que não tem nada a ver uma coisa com a outra, Então, só das pessoas verem a igreja, Às vezes existem pessoas que têm dificuldade, mas nós vamos vencendo isso, e é como eu disse, nós vamos orando, Deus vai agindo, e o propósito que Deus tiver vai acontecer. O que eu quero é ver as irmãs, sendo curadas, vencendo esses desafios, essas barreiras, essas dificuldades, irmãs. Como eu disse para as irmãs, é uma missão que o Senhor me deu. Alguns anos atrás, eu me lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho eu entrava em um hospital velho, abandonado, ele era perdido em uma mata, numa fazenda, esse hospital, e eu entrava naquele corredor enorme mesmo, e eu entrava nesse corredor e olhava quarto por quarto, e ali eu via naqueles corredores, naqueles quartos, mulheres, muitas mulheres no chão, e estava tão velho aquele hospital que o teto dele caía água assim, sabe? Quando chove muito vai pingando água, goteira. E essas mulheres encolhidas nesse chão, porque não tinha cama no hospital, um hospital realmente abandonado. E essas mulheres caídas no chão só gemia, e eu falava, não, isso não pode acontecer. E quando eu saía de um quarto, eu entrava no outro, chegava na porta, eu ia chegando na porta assim dos quartos, e via, aquilo ali, e eu dizia, não pode, isso não pode, correr para o outro quarto, isso não pode acontecer, isso não pode, quem colocou? E quando eu olhei lá no início do corredor, era final, não sei, de que lado que eu começava, eu vi um homem vindo, e o homem realmente estava de jaleco, como se fosse um médico com aquele negócio assim, de medir pressão, e ele veio, caminhou. Quando ele veio vindo, eu comecei a sentir medo, e ele foi aproximando, e ele disse para mim, o que é que você está fazendo aí? E eu disse, foi você que aprisionou essas mulheres aqui, isso não pode ficar assim. Aí ele aproximou de mim, olhou bem para mim e falou assim, você está mexendo aonde não é da sua conta, e se você não sair daqui agora, eu vou te colocar aí junto com elas. E naquele momento eu senti aquele medo, e eu saí correndo no corredor, e saí para fora, levantei voo, por cima da mata, assim, aí eu voava, e eu acordei, irmãs, e eu tive muito desses sonhos, isso tem muitos anos atrás, então eu acordei sabendo disso, realmente era mais uma confirmação do chamado de Deus na minha vida, de restaurar mulheres, de ajudar mulheres, e eu entendi aquilo, a fúria do diabo, a fúria que o diabo tem contra a vida das mulheres, como o diabo tem aprisionado mulheres emocionalmente, psicologicamente, porque o peso, a sobrecarga é muito grande na vida de nós mulheres, então ele tem investido mesmo com isso, para enfraquecer a memória das mulheres, é doído, irmãs. Eu já falei aqui para as irmãs, quando eu vejo uma das coisas que realmente no decorrer dos anos que eu fui lutando e falando, Senhor, para estudar, para buscar conhecimento, porque quando eu vejo a vida da minha mãe, a história da minha mãe, quem foi a minha mãe desde que eu conheço ela, quase 50 anos, 49 anos, que eu conheço minha mãe, então a história da minha mãe, e o caminho que a minha mãe trilhou, e aonde a minha mãe está hoje,
com a memória fraca, perdendo a memória a cada dia. Que eu olho para ela, não tem mais jeito. Esse tempo, uma das minhas irmãs chegou e disse assim: ai, faz com mãe. Quem sabe tem jeito. Eu falei: não tem mais. Não tem. Porque para você fazer uma terapia, você precisa aceitar, querer, se entregar. Né? Tudo na nossa vida para nós sermos curados. Você receber uma cura de qualquer enfermidade, você precisa entender que você está doente, entender que você precisa ir ao médico, e chega lá no médico, você precisa falar com ele, entender que tem um medicamento que você precisa tomar ele. Você está perdendo a memória, igual é o caso da minha mãe. Ela não toma mais o remédio, porque ela não precisa. Por ela não vai mais no médico, porque ela não precisa de médico. Não precisa. Por ela não come, porque ela acha que tem hora que eu não preciso comer, eu não estou com fome. Se você não pegar o comer, ou às vezes ela fala: eu estou com fome, mas não sabe levantar e ir no fogão e arrumar um comer para ela. Né? Se você não pegar e entregar, ela recebe igual uma criança. Nossa, mas que gostoso. Como esses ovinhos de codorna é gostoso. Mas ela mesmo não consegue ir lá e pegar o ovo e cozinhar. Né? Por ela não precisa tomar um banho. Porque para ela toma banho todo dia. Toda hora que você vai falar para ela: mãe, toma um banho. Eu já tomei banho hoje, menina. Fica brava. Não precisa. Para ela tomou banho. O banho que ela tomou 8 dias atrás, ela tomou todo dia. Então isso é muito triste, né? É muito difícil. E todas nós, irmãs, estamos sujeitas a isso. Se nós não nos cuidarmos, nós estamos sujeitas a isso. Entendeu? Nós mulheres, a sobrecarga é muito grande para nós, os nossos hormônios são diferentes. Por que a minha mãe está nessa situação? Porque tem 40 anos atrás que ela precisava ter cuidado e ela não cuidou. Eu lembro de eu menina e vendo a minha mãe chorar o dia inteiro, clamar o dia inteiro que ela era abandonada, que a mãe dela não gostava dela, só importava com a outra irmã. Isso eu lembro de eu menina. Minha mãe clamando isso, entendeu? Clamando do meu pai, aquele clamor.